Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos começando agora a primeira lição desse segundo trimestre de 2024. A carreira que nos está proposta. Esta palavra, esse assunto é maravilhoso e nós já vemos aqui a capa. Uma família trilhando por um caminho. Que nós sabemos que o caminho ele é ascendente, porém sabemos também que ele termina após a montanha, mas não vemos a sua chegada. Uma coisa é certa, nós chegaremos lá. E para chegarmos lá nas mansões celestiais, nós temos que preservar os princípios da família. A família cristã faz parte da nossa caminhada, do nosso modus vivendi, nesse tempo tão difícil, onde a família está vem sendo grandemente atacada em todos os rincões da nossa nação. Mas a palavra de Deus, ela tem a nossa segurança e certeza de vitória. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade lá em Tirirical, no Maranhão. Um homem que Deus tem levantado nesta última hora com os princípios conservadores para a preservação da palavra de Deus e trazendo a palavra como ela é. A nossa lição não poderia o título ser outro, senão este, o início da caminhada. E o que nós queremos chamar aqui a atenção também para esse texto. Nós vemos aqui um trilho como se fosse uma ferrovia e uma cruz lá no final. O que simboliza os trilhos? Os trilhos apontam para a palavra de Deus. Os trilhos é a profecia e sobre os trilhos da profecia segue-se a história da humanidade. Sobre os trilhos da profecia segue a igreja do Senhor Jesus neste caminho. Sabemos que esta caminhada, ela é marcada pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta caminhada nos conduzirá para além, naquela luz que brilha logo após a cruz, ali aponta para a eternidade, a chegada nas mansões celestiais. Posto isso, a nossa lição, que vai falar sobre o início da caminhada, não poderia ser outro texto senão este escolhido aqui, que está em João, no capítulo 3, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Há muitos anos eu fiz uma pequena apostila, o discipulado, para as pessoas novas convertidas. E ali nós utilizamos, quando falamos sobre o novo nascimento, utilizamos a mesma perícope, só que pegamos do versículo 3 até o versículo 7, que traz exatamente este assunto, o início da nossa caminhada. O que o nosso comentarista ele apresenta? A caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos, o caminho natural e o caminho espiritual. O natural está falando do nosso nascimento como ser humano, que é marcado pelo nosso nascimento, infância, adolescência, juventude, velhice, e também pelo nascimento e pela morte. São essas duas referências. Porém, e agora, no sentido espiritual, nós caminhamos com a Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E neste quesito, nós queremos mostrar acerca da caminhada cristã, como que ela começa. Nós queremos dizer um fato, como se inicia o relacionamento do homem e Deus para a salvação. Primeiramente, nós queremos apontar, como já aprendemos na lição do trimestre passado, a igreja e o Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo vai dar um ensino acerca da família, e ali no capítulo 6, versículos 25,
A seguir, nós vamos encontrar o relacionamento entre homem e mulher. E o Senhor, e ali Paulo, ele vai dizer: grande é esse mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Nós vemos este relacionamento entre Cristo e a igreja. Aí nós vamos para entendermos o que é o novo nascimento, o princípio de relacionamento entre o homem natural e o Senhor Jesus Cristo. Ali nós temos um estudo, uma certa feita, eu dei um estudo sobre a genética espiritual. E nós fizemos ali um paralelo do relacionamento, o olhar, o amar, o se aproximar. Depois de se aproximar, que seria o casamento, o relacionamento conjugal, a geração, e nós vemos aí o desenvolvimento intrauterino e o nascimento. Então nós vemos esses 7 pontos sobre a questão da genética humana e a genética espiritual. No primeiro ponto, nós podemos ver que o Senhor Jesus, lá no capítulo 4 do seu evangelho, o evangelho de João, ele, quando conversa ali, após aquele diálogo com a mulher samaritana, ou melhor, capítulo 4 e o versículo 35, vai mostrar ali, ele diz: olhai e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Dentre o relacionamento humano, começa-se através de um olhar, e depois deste olhar vem o interesse, que vem o amor. Aí nós vamos ver ainda em Mateus capítulo 9 e o versículo 36, ou melhor dizendo, Mateus 9 e 36. Ele vai dizer ali: e as ovelhas, ele viu o povo, a necessidade do povo, que eram como ovelhas que não têm pastor. Ali nós vemos o amor de Cristo pelas ovelhas, pelo aquele povo tão necessitado, necessidade material e necessidade espiritual. E o Senhor via que eles andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos ali a manifestação deste amor. Aí o Senhor, ele se aproxima do povo para abraçar e acolher e receber este povo. E ele vai dizer em João 10, ele diz: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele se apresenta como o bom pastor daquelas ovelhas e também como a porta daquelas ovelhas. E ele mostrando ainda neste sentido, ele vem agora no relacionamento. O que é isso? Quando a palavra de Deus, ela é pregada, ela provoca naquele que está ouvindo uma reação e uma necessidade espiritual de incompetência para chegar nos céus. E aqui entra o texto escolhido, na perícope escolhida, que é a passagem de Nicodemos, onde ele vai procurar o Senhor Jesus à noite. E Nicodemos, ele olha para o Senhor Jesus para entender o que estava acontecendo. Ele vai dizer o seguinte para o Senhor Jesus, no versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele reconhecia que o Senhor Jesus possuía algo sobrenatural que ele, como mestre em Israel, desconhecia. O que Nicodemos conhecia? Ele sabia da história do povo de Israel, que eram descendentes de Abraão. Ele sabia de Isaac, sabia de Jacó, das 12 tribos, da saída do Egito. Ele sabia de Davi, sabia das glórias passadas, das glórias militares do passado, dos heróis militares do passado. Sabia dos profetas que haviam anunciado acerca do Messias. Ele sabia todas estas coisas religiosamente. Este homem Nicodemos dominava a religião, ele dominava a tradição, ele dominava a escrita, ele dominava todas as coisas. Porém,
o que ele não entendia era os sinais que o Senhor Jesus fazia. Ele dizia: olha, eu sei que és mestre, que é vindo de Deus, porém ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí estava o problema. Ele dominava tudo, mas ele não entendia como que Jesus fazia aquelas coisas, qual era o modelo, qual era o caminho, qual era o sinal. Aí é que entra a palavra do Senhor Jesus, trazendo de encontro com a necessidade de Nicodemos, porque a palavra, as atitudes, a obra do Senhor Jesus impactou a vida interior daquele homem, daquele mestre em Israel. Porque o povo judeu sabia da Páscoa, sabia das festas, mas eles não entendiam a promessa messiânica que haveria de vir. Eles não compreendiam. E agora o Senhor Jesus, ele vai se apresentar para Nicodemos de uma forma bem filosófica. Ele vai apresentar para ele, ele diz o seguinte, no versículo 3, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, agora no coração de Nicodemos, na alma de Nicodemos, a palavra do Senhor já havia adentrado. O que precisava agora era o seu desenvolvimento para que provocasse um novo nascimento na vida de Nicodemos. E aqui ele vai dizer, Nicodemos vai questionar, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte no versículo 5, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiramente, a água é o símbolo de vida. As pessoas quando saem, os pesquisadores, e querem pesquisar em alguma coisa fora da Terra, se é que conseguem, eles tentam localizar se existe água, porque havendo água, há vida, se não há água, não há vida. O princípio da vida está na água, e eles procuram a água, e como se fosse o princípio da existência ou de um sinal de vida. Se não há água, não existe vida. E por outro lado, ele vai falar o seguinte, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, assim como o homem nasce naturalmente da carne, ele precisa nascer espiritualmente em relação a Deus. É neste relacionamento com Deus é que vai provocar um novo nascimento. E esta palavra foi impactante para Nicodemos. Tanto é que lá no capítulo 19, no versículo 39 do Evangelho de João, este Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, vão até Pilatos para pedir autorização para retirar o corpo de Cristo e sepultá-lo. Nós vemos aqui que aquele homem que teve este relacionamento com Cristo, que teve esta orientação do Senhor Jesus, ele nasceu de novo. Porém, isto era um problema para o povo judeu, que eles não entendiam a questão do nascer de novo. Aí nós vemos que hoje, para o povo de Israel, e agora, como que é isso? A lei de Moisés diz isso, eu observo a lei, eu conheço a lei, eu faço segundo a lei, mas existe algo que se chama fé, e isso eles não entendiam. Mas agora, com esse ensinamento, o Senhor Jesus transmite para ele a palavra da fé, e ele crê em Cristo Jesus, porque ele já estava impactado pelos sinais, pela obra, por tudo que Jesus fazia, e ele já reconhecia Jesus como mestre, reconhecia Jesus como Senhor, reconhecia Jesus como mestre de mestres. Rabi quer dizer mestre de mestres, e assim ele agora recebe esta palavra e sai dali para buscar algo que a lei não lhe dava. A lei era apenas o caminho, mas não era apenas o caminho para Cristo, mas não era a salvação propriamente dita, que ele vai encontrar em Cristo Jesus. Jesus, ele passa a mostrar para este homem, para esse mestre, o que é o nascer de novo. O que é o nascer de novo? E nós vamos encontrar isso na última Páscoa. Porque a Páscoa, ela teve início lá no Egito e teve um final,
que foi a última Páscoa que o Senhor Jesus comeu com os seus discípulos. E ali ele implanta, ali ele institui a Santa Ceia, que teve também início ali. A única Santa Ceia que o Senhor Jesus comeu com seus discípulos foi aquela. E ali ele institui a Santa Ceia. E a Santa Ceia também terá um prazo de validade. E ela será celebrada por ocasião das bodas do Cordeiro, que o próprio Cristo, quando o institui, ele fala: não comerei mais, não beberei mais do fruto da vide, senão aquele dia em que o beba novo no reino de meu Pai. Então, juntamente com a igreja, será celebrado as bodas do Cordeiro e a ceia nas mansões celestiais, onde todos os salvos de todas as eras, de todas as épocas, ali assentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e a igreja do Senhor Jesus e participarão então da última Santa Ceia. Por outro lado, nós vemos aqui acerca do novo nascimento, como é pregado agora para os gentios. Em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 8, nós vamos ver: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos o proto-evangelho, Deus abençoando os gentios, anunciando a salvação dos gentios em Abraão, o proto-evangelho. E agora, vemos aqui, este relacionamento não é agora pela lei de Moisés, mas é por uma nova aliança em Cristo Jesus, é que vai acontecer. E para que possamos iniciar a nossa caminhada, é quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra, ela nos impacta e nos mostra a situação de pecado, a situação de arrepender-se. Foi isso que aconteceu quando, por ocasião do Pentecoste, quando os discípulos estavam ali pregando, falando, todos admirados com o que havia acontecido no Pentecoste. E agora as pessoas chegaram para Pedro. Versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, arrepender-se, reconhecer a situação de pecador. Não basta eu conhecer a lei, não basta observar a lei, não basta ser mestre da lei no intelecto, se a minha vida prática não condiz com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu ensino. A Bíblia é vida prática, a salvação é vida prática. E agora aqueles homens que já conheciam a lei, assim como Nicodemos, mas agora eles viram os sinais e falam: o que faremos? Arrependei-vos. O arrependimento é a porta de entrada. Quando a pessoa reconhece que é um pecador, então ela se arrepende, vem então o arrependimento. E com esse arrependimento, a pessoa volta para a sua fragilidade e reconhece que é um pecador. E neste ponto, nós vemos o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque nós, através de Cristo Jesus, aceitando a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo nos conduz, nos ajuda, nos fortalece, nos renova, até que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Assim é a caminhada do cristão, até o arrebatamento da igreja, ou até quando o Senhor Jesus nos chamar para estar com Ele para todo o sempre. E agora, para concluir a lição, nós vamos ver o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. No Novo Testamento, nós vamos encontrar uma questão de aliança. Lá no Antigo Testamento era uma aliança. E agora, quando o Senhor Jesus, no capítulo 26 de Mateus, versículo 26 até o 29, nós vamos ver ali o Senhor propondo um novo testamento.
E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, vai falar acerca do testamento. O testamento só tem valor quando o testador morre. É uma expressão legal, é uma expressão jurídica. E agora, o que é o testamento? A pessoa ela morre e ela delega, e ela transmite os seus bens, ela transmite os seus direitos para outrem e passa a ser então o legatário. O seu legado é passado para aquele que passa a ser o legatário, receber os direitos que ele não teria por sucessão. No direito sucessório, ele não teria direito àqueles bens, mas por força do testamento, ele passa a ter direito. Ele não era uma pessoa legitimamente sucessora, mas agora, pelo testamento, ele foi colocado como sucessor e passa então a exercer e a receber e exercer os direitos daquele que o legou. No caso, o Senhor Jesus, ele nos legou a vida eterna, nos legou a salvação, a reconciliação, o estar na presença do Pai eterno. E agora, por Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, o nosso Deus agora, ele é o nosso Pai, como foi no tópico 2. Esse tópico 3 da nossa lição, ele está intimamente ligado com o tópico 2. Porque agora, por este novo testamento, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por força de aliança testamentária que o Senhor, ele nos legou, ele nos testou com o seu próprio sangue. Ele deu o seu sangue como garantia, como marca para sermos salvos na sua pessoa e sermos recebidos e tratados como filho de Deus. Agora, nós vemos que isso que o Senhor Jesus fez estava já previsto lá na lei e também nos profetas. Quando Moisés fala de um novo profeta que surgiria e seria semelhante a ele, ele disse: a este ouvi. E nós vamos ver o profeta Isaías, que traz grandes ensinamentos acerca da vinda do Messias, anunciando a salvação. Nós vemos em Oséias, nós vemos em Jonas, nós vemos em vários outros ali, profetas da antiga aliança, anunciando a salvação. O próprio Jeremias, anunciando a salvação dos gentios. Isaías foi quem mais assim o fez. Assim nós vemos que a salvação agora, através desse Novo Testamento, é para que possamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fomos elevados à situação de excluído das promessas, porque Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer que os gentios estavam alheio ao povo, alheio às promessas, alheio aos testamentos, a tudo. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos herdeiros das mesmas promessas que antes fora feito ao povo de Israel. E agora, em um Novo Testamento, nós vamos ver aqui a caminhada do cristão, que nós vamos chegar e vamos ver o cumprimento de todas as promessas, porque no Antigo Testamento nós vimos a promessa, no Novo Testamento o cumprimento destas promessas. Lá o Senhor anunciou o Evangelho para Abraão, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus nós vemos a materialização e a salvação a todos os homens que creem em Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus, ele vai dizer: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, falando da salvação dos gentios. E agora, nesta questão do caminho, nós vamos ver que a igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele é o próprio caminho. No Salmo 85, nós vamos ver ali que o salmista, quando ele começa a falar acerca do caminho, vai falar da justiça e da verdade, e vai dizer que eles olharam e se cumprimentaram, ali a justiça e a paz se beijaram, e
E vamos agora caminhar por um novo caminho aberto pelos seus passos. O Senhor Jesus abriu um novo caminho. Nós vamos ver Isaías falando: este é o caminho. Ouvi uma voz por detrás de ti: este é o caminho, andai nele. E Jesus vem dizendo, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos que todos que serviam ao Senhor serviam ao caminho, eram os do caminho, os do caminho. Se fosse colocar uma placa na igreja primitiva, a placa seria os do caminho, os do caminho. E depois, por esse ser do caminho, o que eles faziam? Qual era o seu modus vivendi? Obedecer a Cristo, servir a Cristo, imitar a Cristo e levar na prática um exemplo da vida que Cristo nos legou, que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou. Então aqueles homens, aquelas mulheres, novos convertidos e já amadurecidos na doutrina, eles procuravam imitar o Senhor Jesus. Daí que em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que quer dizer cristão? Imitadores de Cristo. Porque lá em Antioquia, a exemplo de Corinto, era uma cidade promíscua, era uma cidade cheia de problemas morais, era uma cidade moralmente corrompida. Antioquia era uma cidade corrompida, assim como era a cidade de Corinto. Era um centro ali comercial, era um centro ali que havia uma fluição muito grande de pessoas, e as pessoas levavam uma vida idólatra, uma vida de prostituição, uma vida totalmente dissoluta. Mas quando se convertiam, eles mudavam a sua vida e impactou então aquele povo, impactou as pessoas da sua geração, impactaram as pessoas da sua época, e eles então passaram a ser chamados de cristãos, imitadores de Cristo. E agora, neste tempo presente, estamos vivendo, como diz Timóteo, Paulo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta e no versículo 1, porque virá tempos em que nós passaremos por situações, por tempos perigosos. No fim dos tempos, virão tempos trabalhosos, tempos perigosos. Este é o tempo perigoso da igreja na terra, é este no qual estamos atravessando. Estamos vivendo tempos perigosos, e é neste tempo perigoso que as pessoas estão perdendo a identidade de cristãos, estão procurando copiar o mundo, levando a filosofia do corpo, a idolatria do corpo, os narcisistas, os hedonistas. Estamos vivendo um mundo globalista, secularista, mas a igreja de Cristo não é para seguir a corrente do mundo, mas trazer ao contrário disso, mostrar algo que é diferente do mundo, para que o mundo seja atraído pelo nosso testemunho, e não o nosso testemunho influenciar aqueles que servem ao Senhor de forma negativa para tirá-los da presença de Deus. É o contrário disso. O Senhor Jesus, Ele quer que sejamos verdadeiramente cristãos, como eram aqueles convertidos na igreja, ou melhor, na cidade de Antioquia. Que esse tempo presente seja marcado por esta mudança de vida, que o nosso modus vivendi incomode o mundo, e não que venhamos a copiar o mundo e o modus vivendi do mundo e trazer para dentro da igreja. Isto é corrupção, isso é tempo tenebroso, isso é tempo perigoso, mas que o Senhor Jesus, Ele possa então nos guardar nesta peregrinação. Os que começaram uma nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.